Você já parou para pensar como que surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Não? Você tem uma ideia? Você imagina? Tá ótimo! Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos discutir muito esse assunto. É isso aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo de biologia. Eu sou o professor Arley, esse é o canal Biociência. Não se inscreveu no canal ainda? Então vai lá, se inscreve, aproveita, dá um like, que nós estamos indo direto para a nossa aula de hoje, que no mínimo é super interessante. Hoje nós vamos falar sobre a origem do primeiro ser vivo no planeta. Há muito tempo a humanidade procura uma explicação para a origem da vida. Muito se discute como surgiu o primeiro ser vivo. Existem basicamente duas teorias para explicar esse fenômeno: a teoria religiosa e a teoria científica. Em qual das duas você acredita? Nós hoje vamos tratar da teoria científica. Então, se você acredita na teoria religiosa, é aquela teoria onde Deus criou tudo e todos. Mas nós não vamos nos ater a ela hoje. Hoje nós vamos falar da teoria científica. Essas teorias também podem ser chamadas de hipóteses, porque alguns pedaços ainda não foram comprovados. Mas a discussão que nós vamos fazer hoje, ela é totalmente comprovada pela ciência. Então, nós vamos conhecer duas hipóteses que acabaram sendo contrárias uma à outra: a abiogênese e a biogênese. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então vamos lá. Abiogênese, o que significa isso? Bom, você que já frequenta o canal há um bom tempo e que já está acostumado com as nossas aulas, você já ouviu falar muitas vezes que bio significa vida, gênese é origem, é o início, e que um A é sempre uma negativa em biologia. Então a abiogênese, ela nos induz a pensar que os primeiros seres vivos vieram da matéria bruta e que eles podem se originar a partir da matéria em putrefação. Então, a ideia da abiogênese é também chamada de geração espontânea e a origem da vida a partir da matéria bruta. Essa matéria orgânica em decomposição ou em putrefação, pois ali existia o princípio ativo. Então, sempre que houvesse uma matéria orgânica em decomposição, dali surgia um ser vivo. Inclusive, gente, muita gente boa na ciência acabou sendo levado por essas ideias. Porque eles imaginavam, por exemplo, que um tronco de árvore que caísse na água poderia virar um jacaré. Semelhança até se você olhar os dois flutuando, né? Então, eles imaginavam isso. Quem eles? Bom, veja, nós temos vários cientistas que acabaram acreditando na biogênese. Um dos cientistas assim, mais conhecidos que nós temos é um cientista chamado Van Helmont. O que o Van Helmont fez? Bom, veja, antes da gente falar do Van Helmont, nós temos que pensar assim: a biogênese começou quando? Olha, a biogênese começou no final da Idade Média. A ideia da geração espontânea era amplamente defendida e discutida por importantes cientistas, como William Harvey, René Descartes e Isaac Newton. Acredite, Isaac Newton. E aqui está o médico Jean-Baptiste Van Helmont. O Helmont teve uma ideia muito diferente. Ele imaginava que para você criar ratos, para que os ratos surgissem da matéria orgânica, era só você pegar uma camisa suada, colocar num porão escuro e colocar um monte ali de cereais de trigo. E que depois de uns 21 dias apareciam ratos. E as pessoas faziam isso e realmente os ratos apareciam ali. Então Van Helmont dizia: aí, tá vendo? Os ratos apareceram. O grande
grande problema do Helmont é que não existia um grupo controle, né? Ele não sabia se os ratos nasciam ali da camisa e do trigo ou se esses ratos vinham de fora, pois ele não isolou a camisa do trigo em uma caixa, por exemplo, e deixou a outra aberta para que a gente pudesse ter a comparação, certo? Bom, gente, a partir daí, então, muitos cientistas começaram a fazer experimentos. O próximo cientista que nós vamos ver é o John Needham. O Needham, ele fez o seguinte, ele pegou um caldo de carne, tá? E aqueceu esse caldo de carne em frascos. E ele deixou um frasco com rolha e um frasco sem rolhas. Após alguns dias, o pesquisador observou a presença de micro-organismos na substância nutritiva. A evidência favorável à geração espontânea, pois aquecer o caldo de carne já seria suficiente para matar os seres vivos no frasco, o que não ocorria. Needham achava, então, ele pôs lá um caldo de carne, né, que apodrecia, mas ele não sabia muito bem o que era esse apodrecia, e ele imaginava que quando ele aquecia o caldo, matava todos os micro-organismos. Bom, a partir daí, então, vários outros cientistas começaram a realizar experimentos tentando comprovar que a abiogênese era um absurdo. A vida não poderia surgir da matéria bruta dessa maneira. Então surgiu uma corrente chamada biogênese. Veja que não tem o A agora. Então biogênese seria o quê? Biogênese seria a ideia onde todos os seres vivos só podem ser originados a partir de um ser vivo pré-existente. Lógico, né, gente? Lógico que você deve estar se perguntando. Tá, mas de qualquer forma, o primeiro deve ter vindo da matéria orgânica. Aí, gente, já é uma outra discussão. A gente vai discutir isso num outro vídeo. Por enquanto, aqui nós só vamos fazer as defesas de abiogênese e biogênese. Tá ok? Então, vamos lá. Então, surgiu um cientista chamado Francesco Redi. O Redi, ele era um defensor da biogênese. E o que ele fez? Ele realizou um experimento. E esse experimento é o que nós vamos ver agora. Esse experimento, então, de Redi, ele fez o seguinte, ele colocou 3 frascos de vidro. Dentro desse frasco, ele colocou pedaços de carne. Um frasco ele deixou tampado, o outro frasco ele colocou uma gaze e no terceiro frasco ele deixou aberto. Bom, isso foi por volta de 1748. Veja bem, 1748. E aí o que aconteceu depois de um tempo? Depois de um tempo aconteceu o seguinte, no vidro que estava fechado não surgiram moscas. No vidro que estava com gaze também não surgiram moscas. Mas por que ele colocou a gaze? Porque a gaze, sendo toda furadinha, ela deixava o ar entrar. E por quê? Porque os defensores da geração espontânea achavam que no ar existia o princípio ativo. E se ele fechasse o vidro, o princípio ativo não entrava. E daí não tinha como originar seres vivos. Então, só surgiram moscas nos frascos, ou no frasco que estava aberto, comprovando que essas moscas tinham vindo de fora. Redi foi muito importante, gente, porque ele foi o primeiro cientista a desenvolver um grupo controle, um grupo de comparação, que é o que faltou para o cientista Van Helmont. Bom, esse experimento de Redi, então, ele queria pôr um fim à biogênese, mas veja o que aconteceu. Muitos cientistas disseram assim, olha, não tem moscas, mas tem micro-organismos. E de onde vieram esses micro-organismos? Bom, aí em 1765, Lázaro Spallanzani separou um caldo nutritivo previamente fervido, veja, diferente do Needham, que era aquecido. Ele ferveu por meia hora e colocou em 8 recipientes. Vedou a metade com rolha de cortiça e outra metade derreteu a ponta e fechou hermeticamente, né? Fechou completamente e ferveu novamente cada um dos frascos. Em recipientes que foram mantidos abertos, os olha o nome que eles chamavam animalculos ou animáculos, eram abundantes. Nos fechados com algodão eram menos abundantes.
eram raros nos tampados com madeira e ausente nos lacrados com a chama do maçarico. E a partir daí, então, esses resultados parecia que tinha derrubado de vez a abiogênese. Mas não era bem isso que aparecia, né? Por quê? Porque eles ainda discutiam a questão da entrada do princípio ativo no vidro que estava completamente fechado. Aí, ao final de tudo isso, surgiu um cientista, então, chamado Louis Pasteur. Louis Pasteur, veja, já estava em 1800, né, gente? Isso já estava se arrastando há mais de um século. E Louis Pasteur, então, recebeu o desafio de terminar com essa discussão. E aí, o que ele fez? Ele criou um experimento que pudesse derrubar de vez a biogênese. Louis Pasteur foi um cientista francês, cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Então, nessa época, Pasteur trabalhava já com a produção de vacinas, né? Pasteur foi um dos maiores cientistas que já existiu no planeta, tanto que existe hoje um Instituto Pasteur. Não é verdade? Lembra? Tem até o leite pasteurizado na técnica de pasteurização, criado por esse cientista. E o que o Pasteur fez então? Olha, o Pasteur criou um experimento chamado pescoço de cisne. O que é o pescoço de cisne? Pasteur colocou dentro de um frasco contorcido um caldo nutritivo e depois o ferveu com o objetivo de eliminar os micro-organismos. Então veja aqui, ó, que ele pegou, colocou dentro do vidro, aí ele entortou com o fogo esse vidro e fez um pescoço de cisne, que ele deixou aberto, para impedir que os defensores da biogênese dissessem: ah, mas você não deixou o caldo nutritivo entrar. Tá? Ele deixava o princípio ativo entrar. Bom, e daí? O que aconteceu? Após a fervura, com o pescoço do frasco íntegro, não houve contaminação do caldo. Quando ele quebrou o pescoço de cisne, rapidamente houve a proliferação de micro-organismos, deixando o líquido todo turvo. Opa! Quer dizer então que só quando o Pasteur quebrou é que contaminou o líquido. Antes disso, as bactérias do ar não conseguiram chegar até o caldo. A partir daí, então, Pasteur queria dar um fim na ideia de abiogênese. Então, quem foi o cientista que derrubou a biogênese? Louis Pasteur. Qual o seu experimento? Pescoço de cisne. Tá ok, gente? Aqui nós concluímos, então, mais uma jornada. E veja, mas então, de onde surgiu a primeira vida, professor? Aí, essa resposta é muito importante. Quais as condições necessárias para ela surgir? Como que tudo começou? Continua a sua dúvida? Do primeiro? Agora você já sabe que um ser só pode vir a partir de outro. Mas o primeiro nós veremos no próximo vídeo. Não perca! Se você ainda não foi lá no canal e apertou o inscrito, você ainda não está inscrito no nosso canal? Ah, não acredito. Vai lá, se inscreve, dá um like e não perca o próximo vídeo onde nós vamos falar das teorias da origem do primeiro ser vivo. É isso daí.